Graça e paz, seja bem-vindo à imersão na Epístola de Paulo aos Romanos. Glória a Deus, vamos entrar aqui. Hoje é a aula 1 da nossa imersão, que será tremendo, hein? Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Começa agora a nossa imersão tremenda, glória a Deus, muito bem-vindos todos que já estão chegando, já estão entrando. Deus abençoe, os guarde em saúde, em paz, que o Senhor venha proteger, os guardar e livrar de todo mal. E que esse seja o tempo, um tempo profético para a tua vida, onde você vai entender o que Deus tem na palavra para a sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Tenha posse dessa promessa e desse decreto em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe. Boa noite a todos. Vamos chegando, hein? Glória a Deus. Que lindo vocês aqui hoje. Que Deus abençoe. Olha, estou de volta com as lives da noite. Glória a Deus. E estamos em oração. Oração pelo Brasil, oração pelo estado do Ceará, oração pelas cidades, e sabemos que Deus tem trazido respostas de orações de cada igreja, cada ministério, cada líder, cada pastor. E eu tenho certeza que é um novo tempo agora na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entramos nesse decreto de intercessão profética e abençoamos, declaramos a bênção, saúde, paz e proteção para a tua vida e para toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos lá? Vamos estudar a palavra de Deus. Quem está pronto, quem está preparado aí para entrar no livro de Romanos? Glória a Deus. Prepara aí caderno, prepara tua caneta, teu marca-textos, prepara aí principalmente a tua Bíblia. Glória a Deus. Prepara a Bíblia aí que vai ser tremendo. Glória a Deus. Amém? Que bênção tremenda, hein? Que bênção tremenda. Deixa eu preparar aqui a minha Bíblia no meu iPad. Eu tô com a Bíblia aqui também pra gente acompanhar. Bem, vamos lá começar para ganhar tempo. Que Deus abençoe poderosamente. Ó, faz o seguinte. A gente vai compartilhar agora. Você vem no aviãozinho que tem aí embaixo e você vai compartilha com os teus amigos, os teus parentes. Você pode compartilhar também com os grupos do WhatsApp, tá bom? Compartilha aí com todo mundo, compartilha, manda agora para todo mundo que vai ser bênção, tá? A gente tem um grupo no Telegram e você pode entrar no grupo do Telegram no link aqui da bio. Na bio do meu Instagram tem um link, você pode entrar e ser abençoado lá, vai ser bênção de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, tenho certeza disso. Amém? Olha só, como aqui é uma ministração e é uma ministração profunda, é um aprofundamento, é uma imersão, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de vida, é uma palavra que vai trazer restauração, renovo, paz para a tua vida e para a tua casa. Então faz o seguinte, se você tiver alguma pergunta para fazer, você anota a pergunta para não esquecer, e aí você pode fazer a pergunta na caixinha de perguntas. Já está lá no meu Stories uma caixinha para fazer perguntas. Agora, só vou responder as perguntas dentro do livro de Romanos, tá? Livro de Romanos. Não adianta assim, pastor, eu quero saber sobre casamento. Se tiver dentro de Romanos, então você faz isso. Pergunta sobre casamento, mas se não tiver, se há alguma dúvida, você pode mandar no DM para mim, no particular, e a gente responde sim, com certeza. Mas as respostas que eu vou fazer lá na caixinha de perguntas será para o livro de Romanos. A gente vai fazer uma imersão no livro de Romanos durante 7 dias, ok? Então vamos lá. No final a gente vai fazer aqui uma apresentação. Vamos tirar um print, vamos apresentar aqui como foi a live, vai ser tremendo. No final você vai saber de um segredo tremendo e poderoso, tenha certeza disso. Tem segredos de Deus aqui para o final dessa ministração, hein? Tem segredo de Deus para o final dessa aula aqui. É aula, é ministração, é palavra, vai ser profecia, vai ser tremendo para a tua vida. E no final eu quero te dizer o seguinte, eu vou sortear um livro. Eita, vai ser lindo, hein? Eu vou sortear um livro, um dos meus livros. Ó, o meu livro aqui foi escrito agora no ano passado, Uma Vida Inabalável. Vou sortear um livro no final dessa live, vou dizer como que a gente vai fazer esse sorteio, tá bom? Prepara o teu coração e vamos, que hoje vai ser bênção. Primeira aula, sejam bem-vindos. Glória a Deus.
Que bênção, que bênção, que bênção, que bênção. Olha só, Romanos, deixa eu te dizer uma coisa. Quero te fazer um pedido aqui legal. Você tem que estar com a Bíblia na mão, senão você vai boiar, tá? Vai boiar, vai ficar sem entender. Tem que ter uma Bíblia aberta no livro de Romanos. De preferência, você tem que ter aí também uma caneta. O marca-texto também ajuda demais. Porque, ó a minha, ó, com o marca-texto, com a caneta, você vai marcar e vai entender. O que vai acontecer? Você vai descobrir agora as 7 revelações mais poderosas, vai começar agora, as 7 revelações mais poderosas que estão na carta de Paulo aos Romanos, na epístola. Epístola e carta é a mesma coisa. Epístola e carta têm o mesmo significado, tá? Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, essa epístola, aproximadamente 60 depois de Cristo. 60 anos depois de Cristo, ele estava numa viagem missionária, na terceira viagem missionária dele, e o lugar que ele estava era em Corinto. E de Corinto ele escreve essa carta abençoada de Romanos, e para todos os crentes, então ela faz parte da minha vida, essa carta faz parte da tua vida, é um dos livros de minha maior preferência na Bíblia. Eu gosto muito de Efésios, em segundo lugar de Romanos, terceiro de Hebreus. Mas a gente vai fazer a imersão hoje de Romanos, que você vai começar hoje uma jornada, vai começar hoje uma caminhada que você vai aprender demais. Quais são as 7 revelações que estão na carta de Romanos? Eu já vou abrir logo aqui, eu já vou dizer quais são, ó. Olha aqui, ó. Quer bater um print? Deixa eu ver se dá aí. Deixa eu ver se dá para fazer um print aí. Deixa eu ver se foca. Esse celular não foca nada. Foca aí, celular. Foca em mim, foca em mim. Ó, vamos lá. Eu vou dizer. Ó, aí, as 7 revelações. Bem, se bateu o print, bateu. Quem não bateu, escreve. Ó, primeira revelação da carta de Romanos é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, que é o tema de hoje, tá? A gente vai mergulhar no tema de hoje, o Evangelho de Deus. A segunda é a condenação do homem, a condenação da humanidade. Tem uma revelação forte, profunda, você não pode ficar sem saber disso. Todo cristão, ó, bem da verdade, todo crente, todo cristão precisa entender essa carta de Romanos. O que Deus colocou no meu coração, Romanos, e por que eu estou tão empolgado em passar para você aqui o estudo da imersão da carta de Romanos? Porque todo crente comprometido com a palavra de Deus, com a vida de Deus, tem que ler. É leitura obrigatória para todo cristão a carta de Romanos. É leitura obrigatória para todo cristão a carta de Romanos. Então, veja bem, o Evangelho de Deus é revelação tremenda, e você vai entender hoje, é o primeiro tema. Segundo, amanhã a gente vai falar de a condenação, que também ainda está no capítulo 1 de Romanos. Terceiro, a justificação. No quarto dia a gente vai falar da santificação, no quinto, a glorificação, no sexto, a eleição, e no sétimo, a transformação. Esses temas são tremendos, são poderosos, e eles vão trazer um entendimento ampliado para você. Então fala o seguinte, está no celular? Coloca o celular aí em algum lugar para você avistar, né, olhar de uma maneira legal, e aí você vai acompanhar essa ministração, esse estudo bíblico, abrindo a Bíblia. Livra tuas mãos aí de alguma forma para você olhar na Bíblia, conferir comigo versículo por versículo que eu vou dizer aqui agora, tá bom? Você vai ter que acompanhar os versículos. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa para libertar, para curar e para restaurar. E o que vai acontecer aqui agora, nos próximos minutos, é que Deus vai curar, vai restaurar, Ele vai trazer vida sobre você por causa da palavra. E vamos começar. Vamos começar, porque é tremenda essa ministração. Olha só, capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Vamos lá então, capítulo 1 de Romanos. Vai começar assim, ó. Eu vou ler aqui o versículo primeiro e já quero fazer uma pergunta para a gente abrir o capítulo 1 e o tema de hoje. Deixa eu fixar aqui a aula. Eu vou fixar aqui um comentário para você pegar. Aula 1
E aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Isso aí, vamos ficar aqui no capítulo 1. Você vai dizer assim, apóstolo, mas aula 1, Evangelho de Deus. Apóstolo, 7 dias, vai dar para fazer Romanos em 7 dias? São 16 capítulos, como é que a gente vai fazer isso? Pois é, mas Romanos tem 7 temas, eu já falei deles aqui agora. E os 7 temas, a gente vai falar de um agora, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 17. Então você já marca aí, ó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17, o tema é o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Vamos lá, pergunta, qual é a maior promessa de Deus? Qual é a maior promessa de Deus? A maior promessa que Deus já fez, qual é? A maior promessa de Deus. A maior promessa de Deus. Vamos lá, vamos ver. Romanos 1, verso 1 diz assim, ó, Paulo, escravo de Cristo Jesus, apóstolo chamado, separado para o Evangelho de Deus. Veja só, verso 2, o qual ele prometeu anteriormente por intermédio dos seus profetas. Opa, olha só, pega a caneta, risca esse verso 2 aí. Deus vai falar contigo aqui, ó. O qual ele prometeu, verso 2, promessa de Deus. Qual é a maior promessa de Deus? Qual foi aquela que ele fez no Antigo Testamento? Qual foi a maior promessa que Deus fez por intermédio dos seus profetas nas Escrituras? Versículo 2 do capítulo 1 de Romanos. Já está aqui a resposta. Qual é a maior promessa de Deus? O Evangelho de Jesus. Glória a Deus. Eita, isso aí, ó, tem muita gente que não sabia disso. Qual a maior promessa de Deus? O Evangelho de Jesus. E o Evangelho significa algo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a promessa de Deus que se cumpriu. Ou seja, o Evangelho significa, a palavra Evangelho significa boa notícia. Isso traz aqui o entendimento. Boa notícia significa uma notícia maravilhosa vinda dos céus. E qual é? Que Deus cumpriu a sua promessa. Jesus é a maior promessa que Deus fez. Deus fez a promessa para os profetas, para os sacerdotes, para os reis. Eles sabiam dessa promessa, os patriarcas sabiam dessa promessa, Noé sabia, Abraão sabia, todos os patriarcas sabiam das promessas e a promessa se cumpriu em Jesus. Jesus, ele é a promessa, a maior promessa de Deus que se cumpriu na terra. Presta atenção, e essa promessa mora dentro de você. Jesus habita em você. Agora, tem pessoas que abrem mão da promessa. Ah, irmãos, é forte isso aqui, ó. Essa imersão vai ser forte. A maior promessa de Deus é o Evangelho de Jesus, a boa notícia que Jesus chegou na terra. Essa foi a maior promessa. Eu vou resolver isso aí na tua vida. Essa foi a maior promessa. Deus prometeu que ia te salvar, que ia salvar a humanidade, e ele cumpriu a promessa dele. Jesus trouxe o Evangelho, Jesus trouxe a boa notícia, Jesus trouxe a promessa se cumprir. Agora veja só, essa promessa que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 2, ele prometeu, o qual Deus prometeu anteriormente por intermédio dos seus profetas nas Escrituras. Ele fala exatamente aqui no verso 2 do capítulo 1 de Romanos, que Jesus, ele traz o cumprimento dessa promessa, Jesus Cristo, o qual o apóstolo Paulo, olha o versículo 1 da tua Bíblia aí, separado para o Evangelho. Paulo, apóstolo Paulo, reconhece que ele foi separado para viver o Evangelho, separado para pertencer ao Evangelho. Olha isso. Paulo foi separado para viver do Evangelho. E o que é esse Evangelho que Paulo está dizendo que está separado para pertencer a ele? Eu te perguntar uma coisa, você pertence ao Evangelho? O Evangelho de Deus, ele está em você.
essa notícia, essa promessa de Deus está dentro de você? Essa promessa de Deus, ela está dentro da sua vida? Esse é o Evangelho. Que promessa maravilhosa, que promessa tremenda. Eu estou empolgado com essa imersão. Já começo aqui a dizer para você que eu estou empolgado. Glória a Deus, caneta, aleluia. O Evangelho de Deus está dentro de você e que essas 100 pessoas aqui que estão online na aula de hoje, uma sala de aula com 100 pessoas, é tremendo, tremendo para estudar a Bíblia. Essas pessoas estão dizendo, eu quero viver o Evangelho de Deus na minha vida. E essa é a maior transformação que você pode ter na vida. O Evangelho, a promessa de Deus, Jesus Cristo que cumpriu tudo que Deus prometeu para salvar você. Aleluia! O Evangelho é a boa notícia, a boa nova. E traz aqui o assunto principal do livro de Romanos, é o Evangelho. A gente abre Romanos falando do Evangelho e termina Romanos também falando do Evangelho. Mas a gente vai ficar para o último dia dessa série de 7 dias de imersão em Romanos para falar da conclusão do Evangelho de Deus lá em Romanos 16. Ok? Vamos avançar? Segunda pergunta aqui, ó. Quem é Jesus? Olha o versículo 3 agora. Vamos lá. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele entra agora aqui em uma profunda palavra e ele vai dizer quem é Jesus. E eu vou dizer para você, sinceramente, deixa eu te dizer uma coisa. Eu soube quem é Jesus, eu vim aprender, eu trouxe para o meu entendimento quem é Jesus através da leitura do livro de Romanos. Eu pensava que Jesus era aquela pessoa, aquela figura no gesso, pendurado na parede, no quadro pintado, que foi me apresentado quando criança. Mas aí eu descobri em Romanos, e você vai descobrir em Romanos, quem é Jesus. Quem quer saber quem é Jesus? Verso 3. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 3. Você vai agora entender de forma clara quem é Jesus. Veja bem. Verso 3. Vou ler contigo aqui, ó. Aqui na minha Bíblia. Versículo 3. A respeito do seu filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne. Olha só aqui. Olha aqui. Ele é o filho de Deus. Ele veio em carne. Descendente de Davi, de uma linhagem real, descendente de Davi, judeu, na linhagem de sangue judeu, homem de figura humana, de pessoa humana. Verso 4, que foi designado, eu não sei qual é a tradução que você está aí, deixa eu ver aqui a tradução, na outra Bíblia que eu estou aqui, a Almeida atualizada de 2017, a nova Almeida atualizada. No verso 3 diz assim, ó, isso. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Presta atenção, Jesus foi uma pessoa. Aqui já vai abrir a revelação de quem é Jesus. Uma pessoa, o mundo não pode negar que Jesus existiu. A ciência não pode, a história não pode, a arqueologia não pode, ninguém pode negar que Jesus existiu. Ele veio em carne, virou aqui, ele veio em carne, foi pessoa. Agora a última notícia da arqueologia de Israel disse que achou-se uma pedra, eles encontraram uma pedra com a nomenclatura lá, e diz assim, Jesus, o filho de Maria. Não dá para negar, Jesus é inegável. Pode dizer assim, eu não acredito que ele era Deus, eu não acredito que ele era, mas não pode dizer que Jesus nunca existiu. Jesus existiu sim, está aqui, da linhagem, da descendência de Davi, um judeu, e que tem provas, milhares de provas que ele existiu. Agora vamos lá, verso 4, olha a revelação, abre o coração aí para receber, abre o coração, porque isso aqui vai mudar a tua vida. Versículo 4, e ele foi designado. O que significa isso? Ele foi destinado, designado, separado. Esse desígnio aqui significa que ele foi marcado, designado, tem um desígnio, uma missão, um propósito de vida. Foi designado filho de Deus com poder,
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Pega isso aí, ó. Pega isso aí. Marca exatamente esses 2 versículos da tua Bíblia, porque aqui, ó, Jesus, ele é divino, ele é Deus, encarnou em humanidade, ele é Deus. Presta atenção, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui um gráfico. Deixa eu pegar meu caderno aqui. Eu vou explicar aqui, ó, quem é Jesus. Ó, eu vou tentar explicar para você desenhando aqui no meu caderno, ó. Presta atenção. Presta atenção. Vou fazer aqui a coroa, ó. Jesus é Deus, o Rei da Glória, aqui, ó, Deus. E nós, os homens, estamos aqui embaixo. Então, Jesus, Deus, virou gente, ele desceu até a humanidade, a natureza humana, e ele volta, ressuscita ele passa na natureza humana, ele passa pela morte, ressuscita, o Espírito do Senhor ressuscita Jesus e ele volta para a natureza completa divinal, divindade. Presta atenção, o que eu estou querendo dizer? Que Deus olhou para nós, homens, perdidos no pecado, você, eu, perdidos no pecado, e ele, no seu Filho, enviou seu Filho, que desce a natureza humana, passa pela morte, vence a morte, vence o pecado, vence o diabo, vence o mundo e ressuscita voltando para a natureza da divindade. E isso, ele veio buscar você e eu e nos levar para a sua natureza. Por quê? Porque está revelado em Romanos. Está revelada em Romanos a missão de Jesus, quem é Jesus e o que ele veio fazer. O divino que encarnou na humanidade, João 1, verso 13, você vai encontrar isso aqui, verso 1, do 3 até o 3 e o verso 14, deixa eu ler para você aqui, ó. Coloca aí na tua Bíblia, João capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Algumas traduções vai aparecer palavra. Ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus. Veja, lá em cima. Ele é Deus. Ele era Deus. E ele é Deus. E estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Era para esse versículo ser o que abria a Bíblia. Gênesis 1 vai dizer assim, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E antes da criação, Jesus está aqui, o verbo. O primeiro versículo da Bíblia é para ser esse aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora perceba, Jesus, ele está aqui, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí você vem no capítulo 1 de João, e vai agora para o versículo 14. Salta aí para o verso 14. Vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo, Jesus, Deus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Guarda essa palavra aí, ó, a glória. E vimos a sua glória. Guarda essa palavra aí que vai aparecer lá na frente. Presta atenção, Jesus, Deus, se fez carne, habitou entre nós, os homens. Deixa eu pegar meu gráfico aqui, eu estou desenhando. Jesus, Deus, se fez carne, habitou entre nós, os homens. Vimos a glória dele. Jesus veio trazendo a glória de Deus Pai. A grande promessa que os patriarcas ouviam, que os profetas ouviam, se cumpriu em Jesus, trazendo a glória. E ele trouxe a glória de Deus Pai, desceu na terra, habitou entre nós e que ressuscitou para voltar à divindade e levar os homens salvos com ele, fazendo-os filhos.
Amém? Tá pegando aí? Eu tô indo rápido, mas eu vou avançar. Me acompanha. Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, salvou os homens, que assim creem, aquele que crê será salvo, e ele faz dos homens filhos de Deus. Aqui tem justiça, eu vou lhe explicar lá na frente isso, vai aparecer isso aqui na frente. A justiça lhe fazer filho, por quê? Porque isso é justo, e o evangelho é justiça, a revelação da justiça. E ele entrega a todos os homens que creem nele uma herança. Que herança é essa? E lhes dá a glória como herança. Meu Deus, isso aqui é forte. Jesus, ele veio não só morrer por você. Jesus não veio só derramar sangue. Jesus não veio só sofrer. Jesus veio te buscar para levar para o Pai como um filho adotado, justo, justificado, e te dá uma herança. Sabe como é o nome da tua herança? Glória. Glória de Deus. Glória de Deus. Eu estou super empolgado, estou muito feliz com essa imersão de Romanos, porque eu estou conseguindo entender melhor, falando para você, o plano de Deus para a minha vida e para a tua vida. Presta atenção, Deus não quer que você viva em trevas, Deus não quer que você viva em sofrimento, Deus não quer que você viva debaixo de pecados, Deus quer que você viva livre como um filho amado, uma filha amada. Deus quer te dar uma herança, mas Ele só pode entregar a herança para filho. Só quem pode receber a herança é filho. E essa filiação, ela não existe por causa do pecado. E aí ela vem a existir por causa do Filho de Deus que vem, desce na terra e diz assim, vem, eu vou te dar a minha posição, eu vou pegar a minha posição de filho e eu vou pegar essa minha autoridade de filho, a minha justiça de filho e vou colocar sobre você. Você aceita? Aí que você diz, eu aceito a Jesus. Você está dizendo, eu aceito ser filho de Deus como Jesus Cristo e eu aceito o que Ele faz por mim. Então, quando Jesus ressuscita, vence a morte, vence a carne, vence o mundo, Ele leva aqueles que creem nele para essa herança eterna. Isso se chama vida eterna. Toma posse dessa palavra aí, porque é muito forte o que eu estou te dizendo agora. Aí você está dizendo, não, apóstolo, aí o senhor está exagerando. Porque a palavra de Deus diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Verdade. É verdade. Está escrito em Isaías, eu não dou minha glória para ninguém, até o dia que Jesus veio e disse, eu dou a minha glória para os que creem em mim. Sabe qual é a sua herança? Viver da glória de Deus. Que herança maravilhosa, não dá para trocar por nada. Não dá para abrir mão da glória de Deus, de viver dessa herança eterna. Abre a tua Bíblia aí em Romanos 8, por favor. Você tem que acompanhar. Agora, eu te disse, eu dei um recado aqui no início, que é o seguinte, você tem que estar com a Bíblia na mão, senão você vai se perder, hein? Vai se perder. Então vamos lá. Romanos 8, anota aí, Romanos 8, versículo 19. Quem está ouvindo aí, você pode colocar, Romanos 8, 19. Olha esse versículo, vou ler para você aqui, ó. Olha só, Romanos 8, 19, versículo 23. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Que revelação é essa, meu Deus? A revelação dos filhos de Deus. Há uma expectativa da criação dizendo, os filhos de Deus vão receber a herança. E a terra, a criação está esperando esse dia acontecer. Presta atenção. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha isso. Que revelação é essa, meu Deus? Verso 22 de capítulo 8 de Romanos. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Verso 23, pega aí. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito.
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meu Deus, você é filho. Você está debaixo de uma promessa de Deus tremenda, poderosa para a sua vida. Você aceitou a Jesus para viver nessa terra como um filho de Deus. Você aceitou a Jesus para que Ele coloque sobre você a herança, e a herança eterna é a vida de glória. Aleluia! Olha o verso 29. Ainda no capítulo 8 de Romanos, no verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Marcou, predestinou aqui, ó, ele marcou. Ele colocou um propósito para ser a imagem do seu Filho. Presta atenção, com esse versículo 29 de Romanos 8, quando Deus olha para você, se você não aceita Jesus, Ele olha para você e vê Adão caído na natureza adâmica e pecaminosa. E a ira de Deus, a justiça de Deus vem sobre o pecado. Você vai ver isso mais à frente. Amanhã eu falo de condenação. Mas quando você aceita Jesus, Deus olha para você e não vê mais você na natureza de Adão. Ele vê você, a imagem do Filho dele, Jesus o Filho. Não é mérito seu quando você apresenta-se ao Pai e Deus Pai recebe você em paz, e Ele recebe você e ouve sua oração. Ele olha para você, não é você que Ele está vendo Jesus que você aceitou. Jesus, por isso Jesus disse lá em João, disse assim, peça em meu nome que o Pai vai lhe dar tudo. Não é mérito seu quando sua oração sobe na presença de Deus, não é por causa de você, da sua vida, é por causa de Jesus que você aceitou, é porque Jesus está em você. Quanto mais você entrega a vida a Jesus, mais as suas orações são respondidas. Veja só, vou ler aqui de novo, verso 29 de Romanos 8. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Ah, não. Isso aqui, ó, deixa eu dizer uma coisa. Se você não aguentar comer aqui a mão de vaca, o tutano, o pirão, você vai ficar só com aquele negócio de leite em pó, aquele leitinho, não vai dar. A live aqui vai ser feijão grosso, vai ser aqui, ó, pirão, palavra, revelação, imersão. Não dá para ficar no raso, tem que descer. Você tem que mergulhar comigo aqui na palavra. Tem que ter uma Bíblia aí com você. Você tem que acompanhar isso aqui, porque Deus acabou de mostrar para o teu espírito, ministrar o teu coração, que você tem que estar em Jesus, aceitar Jesus, para que quando Ele olhar para você, Ele vai ver o Filho dele, e Ele vai te dar uma herança por causa do Filho dele, e Ele te chama de meu filho e minha filha por causa de Jesus. Não vem com aquela história de dizer que todo mundo é filho de Deus, não. Todo mundo é filho de Adão, mas quando você renuncia aquilo que Adão fez, o pecado, o mundo, renuncia à natureza pecaminosa, você nasce de novo em Jesus, e recebe, olha só, ele lhe chama, ele lhe justifica, e ele glorifica. É forte isso aqui. Quem é Jesus? Jesus é a promessa de Deus Pai para a minha e a sua salvação. O homem, o divino e o homem ao mesmo tempo. Mas ele veio trazer o plano de Deus Pai para a sua salvação e a minha salvação. Jesus é o divino que encarnou na humanidade e que ressuscitou para voltar à divindade e levar os homens salvos com ele, fazendo-os filhos e lhes dando a glória como herança. Glória a Deus.
Toma a tua herança, recebe. Versículo 4 de Romanos 1, vamos continuar. Isso que eu acabei de dizer para você, eu escrevi como um pensamento aqui, ó, no final, tá? Eu vou tirar foto das páginas e colocar lá no Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, entra no link da bio no final da live, lá tem o link do Telegram do grupo, que lá eu coloco material, PDF e tudo, é muito bom, tá? E vai te abençoar demais em nome de Jesus. Capítulo 1, verso 4, vamos continuar. Tem mais uma pergunta para fazer aqui, ó. Versículo 4 já li, vamos para o versículo 5. Eu quero fazer uma pergunta. Por que Deus chamou você? Por que Deus chamou você? Ele diz assim, ó, e ele nos chamou. Deus nos chamou. Para quê? Por quê? Para qual sentido, razão? Por que Deus nos chamou? Deus nos chamou você, chamou a mim, para pertencermos a Ele. Olha o versículo 5, e vamos dar uma lida no verso 5. Vamos ver isso aqui. Romanos 1, versículo 5, eu vou ler. Deixa eu ler dessa outra tradução que eu acho que fica melhor. Deixa eu dizer para você aqui, eu quero mostrar para você um verso 5. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Presta atenção, Paulo está dando só uma introdução da carta, tá? Por amor do seu nome. Ele já joga pesado, ele já vai logo com 2 pés. Paulo já vai dizendo assim, ó. Jesus é o Filho de Deus, é homem e veio para nos dar herança e nos chamar de filho. Já foi logo abrindo logo tudo. Verso 5 ele vai dizendo, e por intermédio de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. É forte. Verso 6, de cujo número sois também vós. Olha isso. Entre esses se encontram também vocês. Verso 6, que foram chamados para pertencerem a Jesus. Vamos de novo no versículo 6. Vou ler de novo. Presta atenção. Aquela pessoa que convidou você para ir para a igreja um dia, ela estava sendo usada por Deus, porque era Deus te chamando. Sabe aquele dia que você viu um post dizendo assim, vamos para a igreja? É Deus te chamando. Sabe aquele momento que você sentiu vontade de dizer assim, puxa, eu quero ser crente, você se converteu? Foi Deus que chamou você. Você não veio porque você quis, foi Deus que chamou, você respondeu ao chamado de Deus. De alguma forma Deus falou contigo. E você está nessa live agora, está assistindo essa ministração. Deus chama você para pertencer a Jesus. Deus chama você para ser e fazer parte do reino de Deus. O evangelho de Deus é um convite para você. Atende esse convite, volta para Jesus, fique firme, não desista. Nunca perca a chamada de Deus no seu ouvido. Você foi chamado para pertencer a Jesus. Eu vou ler de novo o versículo 6 de capítulo 1 de Romanos. Presta atenção. Verso 6. Entre os quais você, vou ler essa tradução aqui. Entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus. Eu fiz uma pergunta antes de entrar aqui no versículo 6. Por que Deus chamou você? E a resposta está aí no verso 6. Para você pertencer ao Filho dele, Jesus. Você não foi chamado para ficar perto. Olha, gente, você não é mais do mundo, você não pertence mais ao mundo. Você não foi chamado para ficar um pé na igreja, outro no mundo. Você não pertence mais a essa terra. Você não pertence mais aos planos do mundo. Você não pertence mais a isso. Você não pertence mais às artimanhas do inimigo. O diabo não tem mais você. Você é de Deus, você está protegido por Deus. Sabe por quê? Porque Jesus comprou você com sangue e você pertence a Ele. Deus chamou você. Você tem uma chamada que arde no seu coração. Tem pessoas aqui na live, eu nem conheço, eu estou falando isso aqui agora, que estão frias, mas sabem que tem uma chamada de Deus na sua vida. Tem uma chamada, eu não estou falando de ministério, não estou falando de chamada de fazer alguma coisa na igreja. Eu estou falando de você pertencer somente a Jesus. Para onde você se move é para quem você pertence. Faz uma reflexão agora. Para que lado você tem se movido? Para onde você tem ido? O que você tem visto, assistido? Com quem você anda? Com que palavras você tem ouvido e tem deixado essa palavra encher o teu coração?
Essa palavra não faz parte do teu pertencimento. Você não pertence. Preste atenção. Você é inabalável. Eu tenho falado isso, eu escrevi meu livro, o tema do livro é inabalável. Sabe por que isso é inabalável? Porque você pertence a um reino inabalável. Em Hebreus diz assim, que nós somos do reino inabalável. O reino de Deus é inabalável. Você pertence àquele que é inabalável. A pandemia está aí, abalou tudo. Abalou os governos, abalou as estruturas econômicas mundiais, abalou tudo está abalado no mundo, está tudo chacoalhando. Mas Deus continua sendo Deus, o trono continua sendo o trono, Jesus continua sendo Jesus, e inabalável, nada toca Deus e você pertence a Ele. Se você tem se sentido abalado ultimamente, abalada, sua estrutura emocional está abalada, você tem que repensar quem você pertence. Onde que você está se agarrando? Porque se eu estou agarrado em Cristo, Ele não abala e eu estou aqui, ó, firme e forte. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa verdade. Isso aqui é a imersão de Romanos, olha que palavra. E Paulo está só fazendo a introdução. Deus me chamou para eu pertencer a Jesus. Eu disse sim. Em 1996, eu tinha 16 anos de idade, eu ouvi uma pregação, um pastor pregando numa praça pública de uma igreja, Assembleia de Deus, evangelizando e pregando com o microfone, aquela coisa, eu 16 aninhos de idade, olhando e dizendo assim, eu acho que Deus me quer crente, eu quero ser crente, eu quero fazer parte deles, eu quero ler a Bíblia, eu quero saber quem é Deus, eu quero saber quem é Jesus. Eu senti Deus me chamar, eu disse, sim, Senhor, eu quero. Eu aceitei a Jesus e Jesus me fez filho, me adotou e hoje eu estou na expectativa da glória, aleluia, a esperança, aleluia. É isso que está escrito, é isso que acabamos de ler. Toma posse, isso é de Deus na tua vida, é de Deus na tua vida. Verso 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos, aleluia, você é amado por Deus. Graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou avançar, vamos avançar. Tem muita coisa aqui, amados. Tem muita coisa aqui. Mas vamos avançar. Versículo 8. Versículo 8. Presta atenção. Vou fazer uma pergunta e esses versículos próximos vão responder a pergunta. Como você pode pertencer a Deus? Como você pode pertencer a Deus? Aí você diz assim, apóstolo, eu queria saber como é que eu pertenço a Deus, como é que eu faço para pertencer a Deus, eu tenho que ir para uma igreja, eu tenho que ler a Bíblia, orar em casa, o que é que eu faço? Eu tenho que andar com alguém tem que me ensinar, eu quero pertencer a Deus. Olha aqui a resposta da palavra. Versículo 8 do capítulo 1 de Romanos. Primeiramente, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Olha o apóstolo Paulo falando isso. Verso 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, presta atenção, olha que a revelação está nos detalhes. Risca. Risca assim, ó. Eu risquei aqui, ó, sirvo em meu espírito no evangelho, ó, tá riscado, ó, eu risquei sirvo, ó, presta atenção. A quem eu sirvo no meu espírito, disse o apóstolo Paulo, eu estou no versículo 9 do capítulo 1, acompanha. A quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu filho. É minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Paulo liberou uma revelação tremenda que responde à pergunta: como eu pertenço a Deus? Como você pode pertencer a Deus? Resposta está aqui, ó, clarificada, servindo em espírito no evangelho. Pega isso aí, anota. Eu pertenço a Deus servindo a Ele. Tem gente que diz assim, eu sou de Deus e não serve a Deus. Eu sou de Deus, mas está sempre servindo à carne, servindo ao pecado, servindo ao mundo, servindo aos próprios prazeres e ego.
se você serve ao ego, você serve a si mesmo, você serve aos seus prazeres, se você serve ao seu pecado, você é escravo do pecado. Meu Deus, eu tô aqui, eu quero entrar no celular, eu quero falar aí com você. A vontade que dá é de pregar assim, olhar para você na igreja e dizer assim, você quer pertencer a Deus, então sirva a Deus em espírito no evangelho. No evangelho. Olha a revelação. Olha que revelação. Você serve a quem você pertence. Eu vou reformular. A quem eu pertenço é a quem eu sirvo. Você me diz assim, eu sou de Deus. Mas se as tuas atitudes, tuas ações não servem a Deus no evangelho, você está redondamente enganado. Vai dizer isso aí para o apóstolo Paulo aqui, ó, o discipulador das igrejas iniciais aqui da era cristã. O apóstolo que abriu o entendimento da revelação da palavra. Ele vai dizer, deixa eu ver se você é servo de Deus. Agora, presta atenção. Risca aí a palavra servir, que está no teu versículo 9 aí. Esse servir, tem 3 servir na Bíblia. Número 1, servir doulos, que é aquele que Jesus se fez servo e habitou entre nós. Se fez servo, está lá em Filipenses. Doulos no grego significa caráter de servo. Aí tem uma segunda palavra no grego para servir, diácono, que é a mais conhecida, que é da diaconia, que é o ato de servir, prestar serviço, é o que um garçom está fazendo, é uma diaconia. Na igreja tem as pessoas que servem voluntariamente, é uma diaconia. Alguém que faz algo por você, está servindo você, é uma diaconia. Quando você diz assim, fulano me serve um café, a pessoa vem e traz um café, é um diácono, é um servo, está servindo um café. Mas aqui, no original, a palavra servo não é diácono e não é doulos. Aí você diz assim, e qual é, apóstolo? Vou lhe mostrar. A minha Bíblia do iPad é uma Bíblia que tem a tradução Strong. E eu marquei aqui, ó, porque Deus a quem eu sirvo. Eu vou colocar aqui, ó, a tradução sirvo, ó. Sirvo é uma palavra no grego que tá aí, ó. Quem tá conseguindo enxergar aqui a palavra servir no grego, deixa eu ver se eu cliquei nela. Foi. Servir no grego é latris, da palavra latris, ó, latrel, ou latriral. Em grego, latris é a palavra servir usada para adoração. É usada a palavra servir para culto. Como é que chama a palavra culto em inglês? Quem sabe aí? Em inglês, o culto é service. Tá certo? Tá certo. Era para nós, no português, chamarmos a palavra serviço, servir, é adoração, que vem do grego letris, significa adorar. Quando Jesus disse assim, ó, Satanás, Mateus capítulo 4, versículo 10, Mateus 4, 10, ó, Jesus respondeu a Satanás na tentação, aí ele disse assim, Satanás, retira-te de mim, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Essa palavra culto, ó, culto, tá aqui, ó, darás culto, tá separado porque foi para outra linha. Vou clicar nela. É a mesma palavra servir, ó, latris, ou letrel. A palavra no grego. Servir, cultuar, adorar, servir em adoração. Por isso que Paulo diz, eu sirvo em espírito no evangelho. Que é isso aqui? Que revelação é essa? Eu cultuo a Deus em meu espírito, eu sirvo a Deus em meu espírito, eu adoro a Deus em meu espírito. Paulo, ele considera a pregação dele, a vida dele,
do evangelho, a pregação do evangelho que ele está fazendo, um ato de adoração e de culto a Deus, um serviço a Deus e não meramente uma obra. Aí eu vou te dizer uma coisa. Quando é que você está pregando? Ah, apóstolo, mas eu não prego na igreja. O seu testemunho é a pregação mais poderosa que existe. Jesus disse assim: eu vou enviar o Espírito. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Jesus, ele disse que você e eu seríamos testemunhas dele na terra. Essa é uma adoração. O teu testemunho serve a Deus. Pertencer a Deus é a minha vida no Evangelho, testemunhando o Evangelho para outros que estão perto de mim, uma nuvem de testemunho. Lembra de Hebreus capítulo 10? Uma nuvem de testemunhas olhando para mim e vendo em mim o testemunho vivo que eu sou um adorador de Jesus Cristo, que eu sou um servo de Deus no Evangelho e que o Evangelho mudou minha vida, transformou minha vida, poderosamente impactou, mas não foi só um impacto, foi uma mudança. Aí alguém pergunta, por que a tua vida mudou? O que tu fez? Eu aceitei a Jesus e eu agora vivo do Evangelho de Cristo. E isso é um testemunho. E Paulo está dizendo, eu prego o Evangelho e isso é uma adoração, isso é um serviço, isso é adorar a Deus e é servir a Deus. Quando você prega o Evangelho para alguém, você está adorando a Deus, crente. Quando você fala de Jesus para alguém, você está adorando a Deus. Presta atenção. Quando você dá o testemunho em casa para a sua família, você está testemunhando que o Evangelho tem poder na tua vida. Quando você está testemunhando o Evangelho no seu trabalho, você está testemunhando que o Evangelho tem poder na sua vida e que você é um adorador. Quando alguém vê o seu testemunho, quando você faz alguma coisa certa no trabalho, as pessoas aplaudem, que maravilha. Você diz, olha, irmão, não é mérito meu, é o Evangelho em mim que me transformou, que mudou meu caráter, porque se Jesus sair de mim, eu sou uma porcaria, eu sou uma desgraça, não dá certo pra nada. E o que tá dando certo em mim, o Evangelho. E as pessoas vão dizer, eita, Deus existe porque Ele mudou sua vida. E o Evangelho é verdadeiro porque Ele rege, governa você. Que tremendo! Nesse momento, você está adorando a Deus, servindo a Deus no Evangelho, como o apóstolo Paulo está dizendo. Eu te pergunto, você pertence a Deus? Então, testemunhe que Jesus é vivo na sua vida. Glória a Deus, é forte. É forte, é forte, é forte. Eu vou dizer para você o seguinte, eu queria que você marcasse outras pessoas para amanhã estar com a gente aqui. Que você trouxesse mais pessoas para a gente compartilhar essa live. O pessoal tá ligando aqui para mim na hora da live, vai para lá. Mais forte ainda, vai ser mais forte ainda. Então, eu quero fazer aqui um pedido para você. Você vai pegar, vai compartilhar o link do meu Instagram para amigos. Diz, olha, vai ter uma live 9 horas. Tem um post lá no grupo também do Telegram, do WhatsApp aqui do pessoal. Manda para todo mundo, porque amanhã vai ser sobre condenação. Mas é forte, não é uma condenação negativa. Ela existe. Mas aí você vai ver quem aparece em cena para tirar você de toda condenação. Glória a Deus. Ó, se você continuar lendo o versículo 10 do capítulo 1, vamos voltar aqui para Romanos. Volta aqui, ó. Verso 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar que ele está fazendo por testemunho. E ele está fazendo como por uma obrigação. Não é um favor que ele está fazendo para as pessoas, tá? É uma obrigação. E aquelas pessoas que estão sendo ministradas pelo apóstolo Paulo, Paulo está dizendo assim, ó, e não sou eu não, irmão. Isso aqui é o poder do evangelho na minha vida, trazendo para você isso aqui. Verso 16, dá um salto aí, vai para o verso 16. Versículo 16, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Presta atenção, verso 16, o que é o evangelho? Vamos fazer aqui a última pergunta que eu quero responder agora nos últimos minutos. Tenho 3 minutinhos para terminar. O que é
o Evangelho. Pergunto para você agora, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus. Verso 16. Você tem que riscar o verso 16 aí onde está na sua Bíblia. Riscar. Não pode ser só olhar para ele, não. Você tem que riscar o Romanos 1,16 aí, ó. Porque não me envergonho do Evangelho, disse Paulo. Isso aqui é forte. Olha, você tinha que ter vergonha de pecar e não do Evangelho. Tem gente que tem vergonha do Evangelho. Eu sou crente do poder de Deus. Eu não tenho vergonha do poder de Deus. Eu oro em línguas. Eu entro no poder, na unção. Glória a Deus, aleluia. Pronto, e oro em língua e acabou. Não tenho vergonha. Tem gente que tem vergonha. Vergonha de dizer que é crente. Vergonha de pertencer ao poder de Deus. Você não pode se envergonhar do que Deus fez por você. Você não pode se envergonhar da tua herança, que é a glória de Deus. Você não pode se envergonhar da tua natureza. Você nasceu de novo para ser chamado de filho. Não tem como. Quem tem vergonha disso é um sem vergonha. Eu não tenho vergonha. Paulo está dizendo assim, ó, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. E o que é isso aí? É o poder que transforma a vida da pessoa. Sabe onde que se manifesta o poder de Deus? No Evangelho. Agora, pega a revelação agora, essa ficou por último. Eita Deus. Versículo 17. Será que eu tenho tempo? 2 minutos. Olha aqui, agora é forte. Chama todo mundo aí para a sala para ver isso aqui. Pois no Evangelho, nele, verso 17 do capítulo 1. Eu vou ler essa tradução. Pois nele, no Evangelho, se revela a justiça de Deus. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus. Em outra tradução, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. O Evangelho é a revelação da justiça de Deus. E o que isso traz aqui para você e para mim? Traz algo impactante e poderoso. Preste bem atenção nisso. Isso aqui traz o entendimento do poder, que o Evangelho ele não é somente uma mensagem. Evangelho é uma força poderosa capaz de romper qualquer barreira, qualquer cadeia, qualquer amarra. Eu estou viciado no crack, o Evangelho tem poder para te libertar. Eu estou viciado na pornografia, o Evangelho tem poder para te libertar. Mas eu fiz muita coisa, eu sou pecador, eu matei muita gente, eu pertencia a uma facção. O Evangelho tem poder para te libertar, porque é o poder de Deus. Uma força poderosa capaz de romper qualquer barreira. Esse é o poder do próprio Cristo ressuscitado, que é o Espírito que dá vida. E é para a salvação de todo aquele que crê. Para salvar os crentes, não somente da condenação de Deus e da perdição eterna, mas também na sua vida natural e do seu ego, a fim de que sejam santificados, transformados e edificados com os outros irmãos no corpo de Cristo. Ou seja, o Evangelho tem poder de fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa humilde, uma pessoa que se volta para Deus. Você vai olhar isso, preste bem atenção. O Evangelho fala da justiça de Deus. O Evangelho fala da justiça de Deus. E o que é isso? A justiça de Deus é o poder da salvação de Deus. A justiça de Deus, que ela é sólida, ela é firme, é o fundamento do seu trono. Em Salmo 89, 14, eu não vou ler agora aqui que não tenho mais tempo, mas Salmo 89, 14, a palavra de Deus diz que o trono de Deus é sustentado pela justiça. E é a base do trono de Deus, da qual é edificado o reino de Deus. Em Romanos 14, 17 diz, o reino de Deus, a base do reino de Deus é justiça. Então preste bem atenção a isso. Deus vai revelar para você essa justiça de Deus e não nossa, que é revelada no Evangelho de Deus. Portanto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é a minha justiça, eu não sou salvo pela minha justiça, eu sou salvo pela justiça que é revelada no Evangelho de Deus. E glória a Deus por isso. E amém! Glória a Deus! Aleluia! Vencemos um dia aqui da imersão, hein?
eu consegui entregar para você muita coisa. Olha só, vou resumir. Qual é a maior promessa de Deus? Começamos aí, é Jesus revelado no Evangelho. Jesus é a promessa de Deus que foi cumprida nas Escrituras, os profetas, patriarcas, sacerdotes, todos receberam essa promessa e Jesus veio e trouxe o cumprimento dela. O Evangelho é a promessa de Deus que se cumpriu. Quem é Jesus? Jesus é o divino, é Deus que encarnou na humanidade e que ressuscitou para voltar à divindade e levar os homens que creem nele, salvos com ele, fazendo-os filhos e lhes dando a glória como herança. Lemos isso aqui na Bíblia. Está tudo na Bíblia, não estou inventando nada, está escrito, está na Bíblia. Por que Deus nos chamou? Para pertencermos a Jesus. Versículo 5 do capítulo 1. Para pertencermos a Jesus. E como é que você pertence a Deus? Servindo em adoração, cultuando no Evangelho, ou seja, testemunhando o Evangelho. Isso é servir a Deus. Dar testemunho, isso é servir a Deus. Testemunhar, isso é pertencer a Deus. E a gente terminou o que é o Evangelho, é o poder de Deus. É você servir o poder de Deus. É você servir o poder de Deus. E o que é que o Evangelho traz? A revelação da justiça de Deus. Ou seja, nós somos justificados. O Evangelho é a justiça de Deus. É a carta que nos justifica. Se nós éramos presos, o Evangelho é aquela carta que o preso recebe para soltar, o alvará de soltura, assinado pelo juiz. E aí ele diz assim, ó, que é a justiça, ó, é a justiça que está mandando eu sair. O Evangelho é a justiça de Deus, é a carta, é o alvará, a carta de alforria, que Deus escreveu e assinou embaixo, o juiz, e disse, cumpra-se. E todo aquele que aceitar Jesus tem que receber a liberdade, a libertação. Glória a Deus. E amanhã vai ser lindo, hein? Vai ser tremendo. Olha só, eu disse que ia sortear o meu livro. Eu vou sortear o meu livro amanhã, de manhã. E é o seguinte, ó, tá aqui ele. A luz aqui fica desfocando, mas tá aí. Volta, luz. Glória a Deus. Eu vou sortear o meu livro, novinho. Todo dia, 7 dias, eu vou sortear um livro. Para você ganhar, você tem que ir na última postagem do Instagram e você tem que comentar uma frase aqui. E aí, com os comentários, eu consigo fazer o sorteio. É como assim, quando você comentar, o seu nome vai ficar lá e eu vou sortear, ó, aula 1, o Evangelho de Deus. Tá bom? Aí você vai comentar aqui no meu Instagram uma frase da aula de hoje que lhe impactou muito. E aí, eu amanhã de manhã, até mais ou menos meio-dia, amanhã meio-dia, eu vou fazer o sorteio. Eu tenho aí um site aí que faz o sorteio na hora. Eu faço o sorteio e quem aparecer aqui eu faço stories e mostro quem ganhou e mando uma mensagem para quem ganhou e vou enviar o livro. Você pode ser do Japão, lá do apóstolo Nime. Glória a Deus, no Japão, eu mando o livro para você. Tá bom? Eu mando o livro para você. Amém? Glória a Deus. E olha, comenta uma frase, tá bom? O pessoal tá perguntando aí, ó, o pessoal que tá aí, só pode ser uma, pode ser duas, tá? Pode ser a que você vai colocar lá. Comenta lá, ó, o pessoal já tá comentando, hein? Curte, comenta, envia para alguém, gente. Envia para alguém, ó. Bota o dedo, taca o dedo aqui nesse negócio, ó. Nesse aviãozinho aqui, envia para quem você puder, porque isso vai fazer com que o meu Instagram, ele possa alcançar mais pessoas. E essa aula, gente, é muito forte, tá? E quem puder, vamos lá. Tá bom? Pode ser várias frases, aí a Maclove entrou aí já. Beijo, meu amor. Glória a Deus. Pode ser sim, tá? Então vai lá e comenta e envia para muitas pessoas aí que você conhece, amigos, parentes, familiares, para ganhar o livro. Amanhã, meio-dia, eu faço sorteio, boto no Stories quem ganhou. Na aula de amanhã, você vai comentar no post de amanhã, na aula 2, aí vai ter sorteio de novo. Com certeza você vai ganhar nessa semana o meu livro, Uma Vida Inabalável. Eu vou mandar para sua casa, dedicada, autografado, com uma frase poderosa. Em nome de Jesus, um decreto tremendo para você. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Amanhã a gente vai continuar. O tema amanhã é sobre condenação. Quem é o homem diante de Deus? O apóstolo Paulo, irmão, rasga aqui, ele não brinca não, ele joga pesado. Nós vamos ser discipulados pelo apóstolo Paulo, vamos ser mentoreados pelo apóstolo Paulo, não é qualquer um não, é o apóstolo Paulo. Então faz isso, tá?
Glória a Deus. Amei vocês hoje aqui. Beijo no coração. Deixa eu ver o nome de quem tá aí agora, que eu vou falar de quem tá aí. Manda aí uma mensagem aí para eu ouvir. Glória a Deus. Edilene Maciel, Graça e Paz, Guimel, Pastora Miller, Francisca Verônica, que vença, Ana Paula, Ponto do Frango, Irmã Lu, Socorro Pinto, Elisângela, Mariana, Karen, Manu, beijo minha filha, Jaque Almeida, Calopes, que bênção, Jonas, eita, Branca, Jean Brito, Robson, o Igor, Eunice Pereira, povo de Deus, pastora Jana Lima, glória a Deus, Renan, Jaque Almeida, Rebeca, beijo no coração, Maxwellen, Shalom, mulher de Deus, Eliamara, Nayara, eita, Wendlen, povo de Deus abençoado, vencemos um dia, que Deus te abençoe. E olha, deixa eu te dizer aí, ó, o negócio tá sério no Brasil, tá sendo declarado lockdown aqui no estado do Ceará, em muitos estados do Brasil, mas nós vamos orar. Nós estamos vencendo, gente. Todo mundo vai dar a volta por cima, vai sair dessa. Deus está no controle de tudo. Confie no Senhor. Confie, seja inabalável. Vamos estudar a Bíblia. Amanhã eu volto às 9 da noite para a gente entrar no segundo tema da imersão da carta de Paulo aos Romanos. Beijo no coração. Vai lá no post e comenta. Vamos tirar um print. Um print para colocar no Stories. Ah, meu Deus, esqueci o print. Um print para colocar no Stories. Agora, vai. Eu vou fazer com a caneta, peraí. Vai, agora. Pronto, quem fez, fez. Quem não fez, não deu certo. Até amanhã. Shalom, graça e paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, levante para ti e te dê a paz. No amor, na graça, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor te cubra de saúde, te proteja e livre do mal. Beijo no coração, até amanhã às 9 horas. Shalom, shalom. Graça e paz, Igreja do Avivamento.